O primo voltou bem depressa. Guima vem às 8 com a lista. A lista. Guima compareceu pontualmente, mas a pé para que ninguém identificasse o seu carro. Como tia Zula, àquela hora, ainda trabalhava na cantina, os três puderam ficar bem à vontade na sala. A lista não é muito grande porque já fiz alguns cortes, disse o porteiro. Aí não tem, por exemplo, nenhum nome de mulher, pois dar uma pancada na cabeça me parece coisa de homem. Eliminei também o pessoal da cozinha e do restaurante. Nunca entram em contato com os hóspedes. Cortei os que só funcionam no período noturno, já que tudo aconteceu de dia. Mesmo assim, a lista está grande, observou Gino. Talvez possamos fazer mais cortes. Eu cortaria os empregados mais novos, sugeriu Léo. Boa ideia, exclamou Guima, entendendo o motivo. O barão não se arriscaria aliciando alguém que mal conhecesse. Imediatamente passou o lápis em 4 nomes da lista. Gino enrugava a testa para extrair da cabeça nova sugestão. Era como fazia quando jogava xadrez. Tenho outro corte, anunciou. Qual? Léo e Guima quiseram saber. Ouçam bem, o barão não precisaria no hotel de um colaborador intelectual. Cabeça ele tem, convocaria um homem de ação e provavelmente muito forte. Guima e Léo entreolharam-se examinando a ideia. Léo foi o primeiro a aprová-la. Parabéns, Gino, essa é uma boa. O que diz Guima? De acordo, Gino, disse o dono da lista, de lápis em punho. Agora sim dá para cortar muita gente, os mais fracos e os muitos idosos. É como se estivéssemos fazendo um retrato falado, entusiasmou-se Léo. Guima ia eliminando nomes. Vamos pensar mais um pouco, disse Gino lúcido e calmo. O ideal é reduzir a lista a uns 3 ou 4. Concentraram-se num único pensamento. Guima tamborilava os dedos na mesa. Sabe de uma coisa? Lembrou Gino. Estamos precisando de um café, volto logo. E rumou com a cadeira para a cozinha. Logo mais, tomando o café, os três se sentiam mais próximos de uma nova sugestão eliminatória. Achei, bradou Léo. Vamos, qual é? Léo não aguentou, teve de ficar de pé. Essa é genial. Deixemos os elogios para depois, exigiu Gino. O que você bolou? A pessoa que me agrediu enfiou um isqueiro no meu bolso. Isso significa o quê? Significa que ela é fumante. Guima, tire da lista os empregados que não fumam. Um momento, atalhou Gino. Acha que um modesto funcionário do hotel teria um isqueiro tão valioso? Poderia ser presente do barão? Os dois admitiram que sim. Bem, disse Guima, não sei exatamente quais os que não fumam, mas uns 3, recordo com toda certeza. Riscou os nomes. De qualquer forma, a lista está diminuindo. Já vejo o perfil do homem, exclamou Léo. Mas o trabalho daí por diante tornou-se mais difícil. Restavam na lista 10 nomes, 10 enigmas. Agora só adivinhação, concluiu Guima. Nada de adivinhação, reprovou Gino. Tudo deve ser lógico como no xadrez. Restam 10 nomes. Você que conhece todos, examine um a um. Comece. Qual o primeiro desses 10 eliminaria da lista? Guima concentrou-se e tomou mais um gole de café. Este, por exemplo, Rubens da Silva, está no hotel desde a inauguração e sempre trabalhou em hotéis. Tem inclusive um cargo no sindicato. Risque, ordenou Léo. Conheço o Rubens, homem muito direito. Isso me dá outra ideia, falou Gino. Eu eliminaria da lista todos os que já trabalhavam antes da chegada do barão e os que sempre exerceram a profissão. Pense bem. Acho que o barão não se arriscaria envolvendo um estranho nessa trama toda. Seu comparsa deve ser um de seus homens e não parceiro de última hora. À medida em que Gino falava, Guima ia sacudindo a cabeça, concordando, e apanhou o lápis. Posso cortar o Gustavo, também empregado desde a inauguração, com mais de 20 anos de hotel? É uma dessas pessoas que morreriam se tivessem de mudar de profissão. Por outro lado, não é nada ambicioso. 8, disse Léo. Corte mais. Cortaria também o Boris, é uma espécie de chefe dos camareiros. Já foi gerente de pequenos hotéis. Toda a sua família se dedica ao ramo.
Léo e Gino ficaram bem calados para que o silêncio ajudasse o Guima a pensar. O porteiro riscou mais um nome. Quem riscou? Perguntou Léo. Renato, outro típico funcionário de hotel. Acho que jamais ganhou um centavo noutra profissão. E é da turma da inauguração. Restam 7. Corte mais, Guima. Não corte apenas para diminuir a lista. Se tiver alguma dúvida sobre a pessoa, mantenha, advertiu Gino. Guima riscou mais um nome, Aderaldo. Este corto somente porque é meu amigo e sei que não se meteria em coisas desonestas e perigosas. Os 3 ficaram olhando para os 6 nomes que haviam sobrado como se formassem um jogo de palavras cruzadas. Léo tinha mais uma sugestão a fazer, embora timidamente. Dos 6, quantos trabalham na lavanderia? 3, respondeu Guima imediatamente. Vamos nos concentrar nesses, disse Gino. Afinal, o corpo foi para a lavanderia. Sua ideia tem bastante lógica, Léo. A presença de alguém que trabalhasse no outro departamento chamaria muito atenção. Nem tanto, atalhou Guima. Os camareiros vão frequentemente ao subsolo. Quem são os 3? Indagou Léo. Guima foi lendo os nomes e fazendo comentários. Maneco, um português muito forte, trabalha há mais de um ano na lavanderia. Luizão, um crioulo que não gosta de falar muito. E Hans é o chefe encarregado, como dizem. Será que eles ou algum deles conhece o barão? Não sei, Gino, respondeu Guima. Você conhece bem os 3? Apenas o alemão é o apelido de Hans. Gino fez uma pergunta direta. Qual desses tem mais cara de delinquente? Guima balançou a cabeça, incapaz de dar uma resposta. Para mim, são unicamente lavadores de roupa. Houve uma longa pausa de desânimo total. A lista fora reduzida a 3 nomes, mas a grande incógnita persistia, e nada induzia a desconfiar em mais de um do que dos outros. Léo e Guima olharam para Gino, o jogador de xadrez, de quem esperavam um lance super inteligente, mais um cheque, não ao rei, mas ao barão. O que esses homens faziam antes de trabalharem no parque? Guima tornou a balançar negativamente a cabeça. Não sei. Era o que eu gostaria de saber, disse Gino. Você pode descobrir? Posso, no departamento pessoal. Acha que dariam a informação? Claro que não informam, mas um dos rapazes que trabalha lá, o Danilo, é uma espécie de afilhado meu. E deve o emprego a mim. Se ele for legal, como espero, poderá dar uma olhada na ficha dos 3. Crê que vai ser útil? Gino não estava convicto, mas apegava-se a uma teoria. O presente de um homem é narrado pelo seu passado, disse. Isso é mais do que simples intuição. Guima levantou-se decidido. Amanhã, às mesmas horas, volto. Tchau. Léo foi para a cama, mais esperançoso que nas noites anteriores, mas não dormiu logo a pensar na lista do Guima, nos 3 nomes que restaram e em Ângela. A impossibilidade de vê-la multiplicava seu sentimento por ela, outro mal que o barão lhe causara. O nome que restou na lista. No dia seguinte, logo pela manhã, Léo recebeu uma visita. Dona Yolanda, ela não estava nada tranquila. A polícia tornara a aparecer na casa dos Fantini, exigindo a presença de Léo na delegacia. Seus pais diziam que ignoravam seu paradeiro quando o nono entrou em cena cheirando a vinho e berrou aos policiais que seu neto não era ladrão e que mesmo se soubesse onde ele estava, não revelaria. Houve um bate-boca entre os policiais e os Fantini que começou na sala de visitas e foi até a porta da rua. Alguns vizinhos que conheciam a família há várias décadas, boa gente do Bexiga, entraram na discussão, atestando em altos brados e excelente conduta de Léo, no dizer deles, um dos melhores rapazes do bairro. Os policiais, sempre a exigir a presença de Léo na delegacia e sob uma chuva de argumentos e insultos, entraram numa RP e desapareceram. Por isso, não é bom pôr o nariz para fora de casa, implorou Dona Yolanda. Fique sossegada, mãe, não saio até que tudo se esclareça. Você tem comido bem? Acha que se come mal na casa da tia Zula? Com muitas lágrimas, Dona Yolanda despediu-se de Gino e do filho, afirmando que fizera promessa ao menino Jesus de Praga para que aquela complicação logo tivesse fim.
À tarde, enquanto jogava xadrez com Gino, Léo, já bem íntimo do primo, contou-lhe tudo sobre Ângela. Gino ouviu com o maior interesse, mas logo demonstrou que nesse terreno não sabia dar conselhos. Mesmo assim, opinou: pode ser mais fácil pôr o barão na cadeia do que convencer os pais dessa moça a aceitar o namoro. Léo riu, porém sentiu que aquilo era mais que uma pilhéria e mudou de assunto. À noite, Guima apareceu. Gino já fizera o café para recebê-lo. Ele estava com a boa cara, quase alegre. Falou com Danilo? Foi perguntando Léo. Assim que cheguei, respondeu Guima. E depois do almoço já tinha a resposta escritinha num papel. Vamos lá, disse Gino inquieto. Maneco, o português, é de Santos, onde trabalhou 8 anos num hotel, também na lavanderia. Luizão, o mulato, veio do sul de Minas, trabalhava em postos de gasolina. E Hans era lutador de judô e luta livre. Essas marmeladas da televisão. Aí está o currículo dos 3. Gino voltou-se para Léo com um brilho nos olhos. Léo, você tem ideia do que usaram quando puseram a nocaute? Não tenho a menor ideia. Teria sido um golpe à mão livre? Qualquer pedaço de pau ou instrumento deixaria um galo na cabeça, não é verdade? E depois, o agressor não estaria à sua espera. Provavelmente foi surpreendido com você na tal saleta. Léo e Guima concordavam a cada palavra que Gino dizia. O raciocínio do jogador de xadrez funcionara. O desmaio fora uma obra de um faixa preta, quem sabe um profissional do judô ou de luta livre. Acho que é o homem, disse Léo em voz baixa. Hans Franz Miller? Gino, você é fabuloso, exclamou Léo abraçando o primo. Obrigado, Hans é o parceiro, ou a secla do barão. E agora? Guima, que evidentemente não era jogador de xadrez, disse a primeira coisa que lhe surgiu à cabeça. Vamos avisar a polícia. Mas que provas nós temos contra Hans? Replicou Gino. Ter feito lutas de marmelada em circos e na televisão não é crime. Pode ser até que tenha um passado limpo. Avisar a polícia seria mover errado uma peça do tabuleiro. Então vamos continuar com os braços cruzados, disse Léo lastimoso. Acho que não há nenhuma coisa certa que se possa fazer, admitiu Gino movimentando sua cadeira de rodas. A não ser dar outro chequezinho no barão. Não checkmate ainda, mas desses que assustam e desorientam. Não sei jogar xadrez, disse Guima, e portanto não entendo essa linguagem. Acho que entendi, primo. Um cheque por tabela, ameaçando outra peça como o cavalo, o bispo ou a torre. Às vezes, o adversário entra em pânico e começa a fazer besteira. É o que acontece comigo quando jogo com você, mestre. Basta ver uma peça em perigo para meter os pés pelas mãos. Continuo não entendendo nada, declarou Guima. Vamos apertar o Hans. Apertar como? Quis saber o porteiro incrédulo. Já tenho um plano. Vamos ouvir, disse Gino. Mas esse plano vai me obrigar a sair daqui por algumas horas, e tia Azul e minha mãe não podem saber disso. Pelo amor de Deus, cuidado, implorou Guima. Qual é o plano? Perguntou Gino excitado. Em primeiro lugar, vou precisar de uma lista telefônica. Para onde quer telefonar? Quis saber Guima. Para nenhum lugar. Quer o endereço? Vamos contra-atacar, primo. Os fabricantes de marmelada. No tablado, King Kong tentava estrangular o Conde Drácula. King Kong era um macacão peludo de quase 2 metros de altura, e o Conde Drácula, embora não tivesse o mesmo porte, era uma ameaça constante com aqueles 2 caninos que injetavam a maldição do vampirismo. Para evitar a inoculação, King Kong passou a usar a corda do ringue, optando pela morte por enforcamento. Outros lutadores, inclusive o Super-Homem e o Tarzan, passeavam pela academia indiferentes. O terrível Fantomas, encostado a uma parede, bebia pelo gargalo uma garrafa de refrigerante. O único que prestava atenção ao treino era o empresário, Mr. Sandman, antigo pseudônimo de um homem de brasileiríssima fisionomia. O elegante Conde Drácula, com seu grave problema dentário, em vão tentava morder o macacão que o estrangulava com as cordas. Mas o perigo mortal que ameaçava os 2 lutadores em nenhum momento chegava a interessar os ocasionais espectadores. Por fim, a um sinal de Mr. Sandman, a luta teve fim. Vendo o empresário livre, Léo aproximou-se.
Mr. Sandman chamou. O que você quer? Ingresso grátis? Se for isso, desista. Não damos mais ingressos nem para cegos. Léo registrou logo que não estava diante de um perfeito cavalheiro e, portanto, precisava ser hábil. Faz muito bem. Meu pai é pianista e não toca de graça nem em festinhas de Natal. Bem, o que você quer, garotão? É sobre o Hans Franz Miller. Estive numa academia e me disseram que já trabalhou para o senhor. O alemão? Já trabalhou. Fazia o Frankenstein, o zombie e foi o melhor Drácula que já tive. Só tinha um problema com ele, machucava demais os colegas, não tinha muito senso de humor. Onde Hans está agora? Ele largou a profissão de um momento para o outro, até pagou multa contratual, mas nunca disse no que se meteu. O senhor não o viu mais? Hans? Claro que sim, está sempre aqui. Vem treinar, luta com os rapazes, é meio loucão, mas boa praça. Sábado com certeza ele aparece mais ou menos no fim da tarde. Não sei se poderei vir, mas gostaria de deixar um recado. Eu não tenho boa cabeça para recados, disse o empresário. Lá naquela sala tem uma moça, deixe por escrito. Léo despediu-se, agradeceu e dirigiu-se à sala com suas paredes cobertas de retratos de lutadores. Uma moça escurinha fumava diante de uma decrépita máquina de escrever. A senhorita conhece o alemão, não? Conheço. Quero deixar um recado para ele. Anote, por favor. É importante. Esperou a moça pôr um pedaço de papel na máquina e ditou: Caro Hans. Mas não tinha ainda ideia alguma do que ditaria. A secretária esperava. O conde Drácula, já sem os caninos, ia entrar na sala. Repetiu: Caro Hans, diga ao nosso amigo barão que o rapaz do hotel está na pista, Ramon Vargas. Assim que a moça acabou de bater o recado à máquina, Léo saiu da academia, mas apesar do tom jocoso do ditado, não conseguia rir. Imaginou a surpresa em duas caras, na de Hans e do barão. O que eles fariam diante da mensagem do cadáver? Essa pergunta, ao voltar, Léo levou para Gino. O que eles vão fazer? O enxadrista pensou e respondeu: Vão rezar para que você não caia nas mãos da polícia. Algum delegado pode acreditar em sua história e aí seria o fim deles. Por isso, tenha mais cuidado agora. Por quê, primo? Eles poderão tentar contra sua vida antes que a polícia lhe dê crédito. Léo pensara em tudo, menos em que sua vida pudesse correr perigo. Não sou tão importante assim para que me matem. Léo, a esta altura do campeonato, você deixou de ser um simples peão para ser um bispo ou uma torre. Cuidado. Alguém esteve no apartamento de Guima. Na segunda-feira à noite, Guima apareceu na casa de tia Zula, pálido. Como Léo e Gino não esperavam por ele, logo perceberam que havia novidade. Hans recebeu o recado da academia, disse o porteiro. Como você sabe? Perguntou Léo. Alguém esteve no meu apartamento, declarou Guima, sentando-se como se as pernas não pudessem suportar o peso do corpo. A porta foi forçada com um pé de cabra. Gino não se surpreendeu. Deve ter sido um simples assalto. Nada foi roubado, esclareceu Guima. Teria sido fácil levar meu televisor portátil, já que não guardo dinheiro no apartamento. Viram algum estranho entrar? Você conhece meu prédio, Léo? 3 andares, sem porteiro. Qualquer pessoa entra. Mesmo assim, nunca houve assaltos. Léo não aceitava a suspeita de Guima. Acha que Hans esperava me encontrar? Isso não é tão absurdo. A prova disso é que esteve escondido lá. No hotel, todos sabem que somos velhos amigos de família. Era um esconderijo provável. Léo olhou para Gino à espera de que o enxadrista desse sua opinião, que como sempre foi lenta, segura e refletida. Evidentemente não foi assalto, disse ele. Ladrões sempre roubam alguma coisa. Para mim, estiveram à sua procura, Léo, ou apenas quiseram responder ao recado. Você lhe deu um susto e eles repicaram. Como luta de boxe, quando os pugilistas somente ensaiam golpes. Guima concordou, pondo-se de pé. Cutucar onça com vara curta é perigoso, concluiu. Vamos parar com essa brincadeira.
Léo, esqueça o barão e o Hans. Se estão metidos em contrabando, como deve estar, mais cedo ou mais tarde cairão nas malhas da polícia, de tempo ao tempo. Enquanto isso, fico aqui preso, dando trabalho à tia Zula. Você não nos dá trabalho, atalhou Gino. Podemos arranjar outro esconderijo. Um amigo meu tem um sítio, bom lugar para umas férias. Obrigado, Guima, você é um camaradão, vou pensar. Guima saiu e os primos ficaram conversando até muito tempo depois de tia Zula chegar da cantina. O perigo que poderia estar correndo não era para Léo uma sensação agradável? E se descobrissem que estava escondido a menos de 1 quilômetro de sua casa, não apenas sua vida estaria ameaçada, como também as de Zula e Gino. Léo e Gino tomavam café com leite na cozinha sob o sol que entrava pela janela quando disse ao primo: preciso dar um telefonema. Para quem? Para o delegado Arruda. Precisa saber da ligação que existe entre Hans e o barão. Se o alemão tiver passagem pela polícia, vai se complicar. Deixe que eu faço isso. Não, primo, é trabalho que eu mesmo quero fazer. Você não deve sair de casa. Vou só até Orelhão. Gino, enquanto passava manteiga no pão, aperfeiçoou a ideia. Está certo, vá, mas vá disfarçado. Disfarçado? Como? Tenho 2 cadeiras de roda. Sabe dirigir veículo? Sempre uso um boné quando saio, leve. E use meus óculos de sol. Se Hans estiver por aqui, não o reconhecerá. Léo hesitou, julgando a cautela exagerada, mas assim que tia Zula foi para o trabalho, pôs o boné e os óculos escuros de Gino e treinou o manejo da cadeira de rodas no corredor. Você mudou de cara, disse Gino. Vá sossegado. Léo, já na rua, movendo as rodas da cadeira, sentiu-se mais suspeito com o disfarce do que sentiria sem ele, com a impressão de que todos descobriam nele um falso paraplégico. Evitando cruzar olhares e fazendo um esforço físico maior do que o suposto, foi chegando ao orelhão. Precisava fazer 2 ligações, uma para pedir informações e outra para o delegado. A segunda foi mais rápida do que a primeira. Quero falar com o Dr. Arruda. Diga que é o Leonardo Fantini, o rapaz do Imperial Park Hotel. Momentos depois, o delegado atendia. Pode falar, garoto, é o Arruda. Doutor, acho que sei quem matou Ramon Vargas. Chama-se Hans e trabalha no hotel, na lavanderia. Hans Franz Miller. Como é que soube disso? Hans foi lutador profissional e a pessoa que me agrediu era muito forte. Veja os antecedentes dele, doutor, vai encontrar alguma coisa. Escute aqui, garoto. Nenhum hotel de classe aceita empregados com passagem pela polícia. Veja que continua querendo envolver outras pessoas para se safar. Crie juízo e compareça à delegacia. É o melhor que tem a fazer, principalmente se é inocente. Não vai então verificar a ficha? O nome é Hans Franz Miller, repetiu. Já tomei nota, mas o que me preocupa é você. Converse com seus pais, aconselhe-se e venha até aqui. Se continuar escondido, se comprometerá muito mais. Vou pensar, disse Léo, sem saber o que dizer, e desligou. Ao voltar para a casa de tia Zula, Léo observou que por mais que se esforçasse, a cadeira mal se movia, como sucede nos pesadelos. Então aconteceu uma surpresa. Uma pessoa muito conhecida ultrapassou-o, brilhando ao sol, em passos rápidos e elegantes, perfumada e fresca, como se tivesse saído do banho. Ângela. Sentindo o impacto no coração, Léo deu mais ação à cadeira de rodas, seguindo-a a alguma distância, sempre a olhá-la, e tão atraída por ela que passou da casa de tia Zula. Depois, quando Ângela atravessou a rua, fez meia volta, amargurado por causa do telefonema que não dera certo e por ter visto a quase namorada naquelas tristes circunstâncias. Gostou do veículo? Perguntou Gino sorrindo com aquele bom humor que costumava enfrentar a vida. Não corre como um Fórmula 1, mas é bom. Telefonou. O Dr. Arruda não acreditou. Disse que nenhuma pessoa com antecedentes criminais consegue emprego num 5 estrelas. Isso deve ser verdade. Por outro lado, se está lá por indicação do barão, ele não ia se arriscar se Hans tivesse uma folha suja. Mas ainda tenho esperanças.
Tomou nota do nome de Hans, certamente vai averiguar alguma coisa. E o que mais o delegado disse? Pediu que me entregasse. Respondi que ia pensar. Mas nessa saída, acrescentou Léo, aconteceu outro fato que me abalou mais que o telefonema. O que, primo? Ângela passou por mim na rua. Ela viu você? Por sorte não me reconheceu, disse Léo, tirando o boné e os óculos escuros. Como vê, o disfarce era de primeira, brincou Gino tentando extrair um sorriso de Léo, mas não conseguiu. O primo estava muito azedo. Guima e Hans na delegacia. O homem louro, alto e sardentão que estava na sala do Dr. Arruda, de camisa esporte e grandes braços nus, era Hans Franz Miller. Ele parecia calmo até demais e apenas o cigarro entre os dedos nicotizados podiam dar alguma impressão de nervosismo. O homem robusto e simpaticão, já nosso conhecido, era o Guima. Um parecia não tomar conhecimento da presença do outro, embora sentados a pequena distância. Dr. Arruda dirigiu-se primeiramente a Hans. Chamei vocês dois aqui ao mesmo tempo, porque estão ligados ao mesmo caso, o daquele ladrãozinho no Imperial Park Hotel. Conheceu ele, Sr. Hans? Apenas de vista. Alguma vez ele manifestou algum sentimento contra o senhor? Nunca. Dr. Arruda fez um intervalo preparatório para outra pergunta. Conhece o Sr. Otto Barcelos? Não é o que chamam de barão? Esse mesmo? Todos o conhecem no hotel. Vejo-o sempre. Novo intervalo que o delegado aproveitou para acender um cigarro. Esse garoto Leonardo telefonou procurando implicá-lo no assassinato de um traficante chamado Ramon Vargas. Conheceu Ramon Vargas? Não, senhor. Imagina por que o rapazinho quer envolvê-lo nesse crime. Hans respondeu imediatamente e sem reações faciais, como sempre. Não. O senhor já foi vítima de algum roubo no hotel? Já me roubaram um relógio, mas não sei quem foi. Teria sido o bellboy? Não sei. Pode ir e obrigado. Quando Hans se retirou, o delegado dirigiu-se a Guima. Já sabemos que foi o senhor que arranjou um emprego para Léo no hotel e que é amigo da família. Esse garoto está indo além dos limites. Telefonou para cá, acusando Hans de homicídio, um homem que nunca teve passagem pela polícia. Isso me leva a crer que é doido. Está precisando de cuidados médicos urgentes. O senhor tem o visto? Sim, eu vi depois que foi despedido do hotel. Sabe onde está agora? Não. Gostaria que nos ajudasse a descobrir onde está. Nossa intenção é mais de reeducá-lo do que castigá-lo. Pode cooperar? Se souber dele, aviso. Obrigado. Guima não se moveu. Doutor, eu queria lhe dizer que o Leonardo sempre foi um rapaz exemplar. Nunca fez nada de errado. Acredito, mas acusar duas pessoas de crime de morte não me parece coisa de gente sensata. Um homem por todos, admirado como Otto Barcelos, e alguém que só conhecia de vista. E o que me diz do roubo do isqueiro? Léo não roubou, não é ladrão. Mas o isqueiro foi encontrado em seu bolso. Alguém colocou. Vejo que o garoto conseguiu convencê-lo. O senhor quer ajudá-lo, mas faria melhor se o trouxesse até aqui. Bom dia, seu Guima. Guima ia saindo, mas ainda não saiu desta vez. Doutor, não acha estranho que um lutador de luta livre como Hans Franz Miller, que ganhava bom dinheiro, de uma hora para outra, fosse trabalhar na lavanderia de um hotel? Eu não acho estranho. Ele tinha alguma fama como lutador, eu o vi sempre na televisão. Pode ter se cansado. O senhor não acha que ele só trocaria as lutas por algo mais rendoso? Isso nem sempre é possível. Doutor, outro dia assaltaram meu apartamento na Bela Vista. Tenho a impressão de que estavam à procura de Leonardo, pois nada foi roubado. O seu amiguinho se sente ameaçado? Perguntou o delegado com um sorriso irônico. Receio que sim. Então ele que nos procure, conosco estará mais seguro. Bom dia. Guima ia saindo, mas fez outra pergunta. O senhor sabe como seu Otto enriqueceu? Sei sim. Foi um grande corretor de imóveis no passado e ainda negocia, respondeu o delegado, como se a pergunta fosse absurda. Guima não disse mais nada e retirou-se. Estava deprimido e não imaginava como o Léo escaparia daquela enrascada.
no estranho Hotel Acapulco. Ciente da ida de Guima e de Hans à delegacia, Léo caiu em desânimo e já nem conseguia jogar xadrez com o primo. Às vezes, o porteiro do parque aparecia sem novidades. Recebia também cautelosas visitas dos pais e do nono. Dona Yolanda, amargurada, chegava a preferir que o filho se entregasse ao delegado a viver escondido, opinião que Rafa e o velho Pascoal rebatiam. Numa tarde em que Léo inventava pretextos para sair à rua, saiu-se com esta: Gino, vou dar um pulo no hotel onde Ramon Vargas estava hospedado quando morreu. Lembra-se do nome do hotel? Lembro, é um estabelecimento de terceira na Vitória. Qual é a ideia? Levantar alguma ligação entre Ramon e Hans? Se pertenciam à mesma quadrilha, é possível que Hans o visitasse? A polícia deve ter estado por lá. Claro que sim, mas ela não estabelece nenhum elo entre Ramon e o alemão. É uma ideia perigosa, mas parece que gosta delas. Pena que não pode ir de cadeira de rodas, mas vá ao menos de óculos escuros. Léo foi ao hotel de táxi. Chamava-se Acapulco e à entrada havia muitos vasos com folhagens. Alguns hóspedes estavam sentados numa espécie de sala de espera, uns de bermudas, outros de calções baratos. Devia ser um hotel-residência para a maioria dos hóspedes, que se movimentavam muito à vontade. Viu um corredor de cimento ladeado de portas verdes, pelo qual circulava um homem vestido de branco, embriagado. Tanto da sala quanto do corredor ouviu palavras em castelhano que parecia ser o idioma oficial do hotel. Léo aproximou-se da portaria, onde um homem de meia idade, sentado, ouvia num rádio de pilha uma partida de futebol. Boa tarde, cumprimentou. Não temos vaga, respondeu sem tirar o rádio do ouvido. Queria uma informação, disse Léo. Aqui que morava Ramon Vargas. O homem ouviu o nome de Ramon, hesitou e respondeu. Era. Ele não deixou algum pacote para Hans Franz Miller? Quem é você? Perguntou o porteiro inquieto. Foi Hans quem me mandou. O senhor o conhece, não? O homem fez sinal com a mão para o outro que estava na sala de espera. Este, de bermudas, moreno escuro, arrastando chinelas, aproximou-se. Esse rapaz veio mandado por Hans, quer um pacote que pertencia a Ramon. O novo personagem, que devia ser o dono do Acapulco, olhou Léo dos pés à cabeça. Que pacote? Não sei. Hans sabe que Ramon não deixou pacote algum. O que ele tinha, a polícia levou. Mas ele disse que o pacote está aqui no hotel, insistiu Léo. Esta semana ele apareceu e não pediu pacote algum, disse o homem de bermudas, irritado. Aliás, Hans sabe que não transo mais com os negócios dele. Está certo, disse Léo. Mas o que quero é que ele saiba que estive aqui, senão é capaz até de me matar. O senhor deve saber como ele é. Vou deixar meu nome, acrescentou, pegando uma esferográfica sobre o balcão. E escreveu Leonardo Fantini. Vou pôr também o telefone do Imperial Park Hotel. Por favor, ligue para ele e diga que estive aqui. O alemão pode pensar que fugi com um pacote. Está desesperado à procura dele. Vou ligar sim, disse o proprietário do Acapulco. E aproveitarei para lhe pedir que não me envolva mais nos seus pacotes. Obrigado, senhor. Eu não quero aparecer um dia boiando no rio Tietê. Enquanto o homem de bermudas e o porteiro se entreolhavam, Léo voltou as costas e ganhou a rua. 1 minuto depois, apanhava um táxi. Puxa, sensacional! Exclamou Gino, quase batendo palmas. Você conseguiu provar que Hans e Ramon se conheciam? Consegui, mas não tenha muitas ilusões. Hans vai pedir ao dono do Acapulco para que negue esse relacionamento. Isso, se o dono do hotel estiver disposto a ajudá-lo. Pode ser que não esteja, disse Léo. De qualquer forma, vou escrever ao Dr. Arruda informando que Hans e Ramon Vargas se conheciam. E vou fazer isto já. Tem uma caixa postal aí na esquina. Não, vou pedir a tia Zula para levar a carta a meu pai com um recado para que ele a deixe ainda hoje à noite na delegacia. Temos que agir antes que Hans haja. Mais um cheque ao barão. À noite, quando tia Zula chegou da cantina, Léo deu-lhe a carta e o recado, lacônico e urgente.
Papai, deixa esta carta na delegacia hoje mesmo. Mais animado, Léo até convidou o primo para uma partida de xadrez. Sabia que o Dr. Arruda, embora não acreditasse nele, tomaria alguma providência. Imediatamente iria ao Acapulco e talvez seu proprietário ou o porteiro acusassem Hans. Mesmo se o alemão pedisse ou suplicasse para não abrirem o bico, era uma nova esperança. A noite passou lentamente, como também a manhã do dia seguinte. Lá pelo meio-dia, tocaram a campainha. Gino foi atender. Era Rafa, pai de Léo, com uma cara estranha. Pai, exclamou o rapaz, não levou a carta ao delegado? Levei, respondeu Rafa, e levei pessoalmente. Não devia ter feito isso, velho. Calma, não disse ao Dr. Arruda onde você está. E o que aconteceu, pai? Dr. Arruda leu a carta e, como já era tarde, me pediu que voltasse hoje bem cedo. E eu, às 9 horas, já estava lá. Então eu, o delegado e um detetive chamado Lima fomos ao tal Hotel Acapulco, na Rua Vitória. Vamos ver se desta vez seu filho está falando a verdade, ele disse. Ao chegarmos, ele mandou chamar o proprietário, um tal de Ramírez. Ontem esteve aqui um rapaz chamado Leonardo Fantini? Perguntou o delegado. Esteve sim. O que veio fazer? Perguntou se esteve hospedado aqui Ramon Vargas, o tal que foi encontrado morto no rio. O que mais ele quis saber? Se o Ramon recebia visita de um tal Hans. O senhor conhece esse Hans? Hans Franz Miller? Não, senhor. O apelido dele é alemão. Eu disse ao rapaz que não conheci nenhum Hans. Não lembro de nenhuma pessoa com esse nome ter procurado Ramon. Quero falar com o seu porteiro. O porteiro estava nas proximidades. O rapaz também me fez a mesma pergunta, disse ele. Não conheci nenhum Hans por aqui. Imagina a cara que eu fiquei, exclamou Rafa. Papai, eles mentiram. Certamente receberam dinheiro de Hans, bradou Gino. Mas o delegado acreditou neles, declarou Rafa, e disse que você está sofrendo das faculdades mentais, meu filho, e que por isso mesmo será tratado com cuidados especiais quando se apresentar. Léo baixou a cabeça irritado. Eles foram subornados. Você não pode lutar sozinho contra uma quadrilha, Léo. Comece a concordar com sua mãe. Talvez o certo seja mesmo comparecer à delegacia. Arranje um advogado. A polícia continuará não acreditando em mim, disse Léo. E será uma vitória para o barão. Agora pode ir, pai. Obrigado. Rafa apertou a mão do filho. Você está fazendo falta na feira. Quando Rafa saiu, Léo começou a dar murros no ar. Viu que houve, Gino? O barão foi ligeiro. Deve ter dado dinheiro para Hans subornar os dois. O homem é muito esperto. Não desanime, primo. Ele levou outro cheque. Conseguiu escapar com o rei, mas o cheque sempre assusta. Ele já deve saber que não vou desistir. E não vai mesmo? Perguntou Gino com uma crescente admiração pelo primo. Léo respondeu imediatamente. Não, só paro se me matarem. Gino tocou no tabuleiro de xadrez. Vamos ensaiar um novo cheque.